Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre e eternamente seja louvado. Que o Espírito Santo, mais neste momento de nossas vidas, em que partilhamos a palavra, o Espírito Santo venha nos iluminando, porque o que nos interessa é o que a Deus interessa, que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Eu digo aqui uma frase de São João, no capítulo 10, versículo 16. Jesus vai dizer: eu tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. Preciso conduzi-las também, e ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. O desejo imenso de Jesus que haja um só rebanho e um só pastor. Nós vemos assim a atitude das pessoas que o amam, que amam a sua vontade. Haverá um só rebanho e um só pastor. Como é que eu posso discernir aqueles que amam verdadeiramente a Jesus? Também por essa frase, entre tantas outras, também por essa frase que ele diz no Evangelho: tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, devo reconduzi-las, e haverá um só rebanho e um só pastor. Vai meditando nessa vontade de Jesus, um só rebanho e um só pastor. E ainda lá na aparição aos discípulos depois da ressurreição, narrada no Evangelho de São João: como o Pai me enviou, eu também envio a vós. Recebei o Espírito Santo. Soprou sobre eles, dizendo-lhes: olha, é o sopro da vida, o mesmo sopro que você vê narrado lá no Gênesis, quando Deus formou o homem do barro na terra e soprou-lhe as narinas, e dali o homem passou a viver. Agora, aqui, ele sopra sobre os apóstolos e diz: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. A quem os retiverdes, eles lhes serão retidos. É tão maravilhoso, é de tanta misericórdia essa palavra de Jesus, que muitos não acreditam, muitos não a assumem, porque não acreditam na misericórdia de Deus. O homem viveu, um homem de barro, recebeu a vida pelo sopro de Jesus, pelo sopro de Deus, o sopro do Espírito Santo. E é o que ele diz aqui: recebei o Espírito Santo, capítulo 20 do Evangelho de São João, versículo 22. Recebei o Espírito Santo, soprou sobre eles. Recebam o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Pense, focalize essa palavra que Jesus soprou sobre os apóstolos, dizendo para eles: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados serão perdoados. Olha a preciosidade, olha a misericórdia de Deus derramada. Como eu não posso acreditar, assim como quando eu não acredito? Gostaria que você fosse pensando todas as coisas que as pessoas que se dizem cristãs, comece a se lembrar de todas as pessoas que se dizem cristãs, que acreditam no Evangelho, que acreditam na salvação. Jesus está dando aos apóstolos o poder de perdoar. Olha, eu devo olhar isso com bastante atenção. Soprou sobre eles, dando a eles o poder de dar a vida.
assim como aquele homem, dar a vida, ou seja, aqui nesse momento, perdoar os pecados. Quando te são perdoados os pecados, você vai recebendo a vida. Porque o homem é condenado pelos seus pecados. Jesus veio salvar o povo dos seus pecados. Nós fomos redimidos na cruz ao alto preço do sangue de um Deus que se fez homem para nos resgatar. Agora ele vai no Espírito Santo dar um novo sopro de vida. Vai dar um sopro aos apóstolos para perdoar os pecados. Aqueles a quem perdoardes serão perdoados. Então eu devo olhar isso como um grande presente da misericórdia de Deus para mim. Eu quero Jesus, assim como quando ele diz que haverá um só rebanho e um só pastor. Vejam como as coisas vão se desvirtuando. Pensa lá no ano 1000 e pouco, quando houveram as grandes divisões da igreja, quando começou o protestantismo, quando começou aqueles outros, alguns eram bispos da igreja, começaram a falar doutrinas diferentes e aí começou a fundar-se, entre aspas, outras religiões. Quando a pessoa lê essa palavra, que todos sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste, as pessoas que viram aquelas divisões deveriam pensar: opa, vamos parar por aí, a coisa não vai indo bem, ninguém mais cria religião nenhuma, a vontade do Senhor é um só rebanho e um só pastor. Como eu posso amar a Jesus, amar a sua vontade, e eu me separar do rebanho? Como eu posso acreditar em Jesus, dizer que o amo, que acredito? Ele vai dizer: quem guarda os meus mandamentos, esse é que me ama. E o mandamento de Jesus é a unidade. É claro, se você deseja evangelizar, você pode evangelizar aonde você quiser, quando você quiser, contanto que você tenha esse amor a Jesus. Não é apenas: eu amo Jesus do fundo do meu coração. Não isso são palavras, mas a atitude de quem ama a Jesus é desejar que a sua vontade seja cumprida. Mesmo que eu fosse um líder daqueles antigos lá, como Zwinglio, como Calvino, como Lutero, a pessoa deveria parar, olhar aí. Olha, a Bíblia foi traduzida para o latim, inteirinha para o latim, que era a grande língua da época, uma língua, entre aspas, popular. Tanto é que a Vulgata de São Jerônimo se chama Vulgata Latina, porque era a palavra falada pelo povo, escrita pelo povo, todos entendiam. Isso foi feito lá antes do ano 400, São Jerônimo morreu em 420. Então, o povo daquela época, que quisesse, já tinha acesso à palavra, lá no ano 400. Isso foi popularizado, a Sagrada Escritura foi popularizada. Muitos do povo a podiam ler. E você vai ver lá que todos sejam um, como eu e tu, Pai, somos um, para que o mundo creia que tu me enviaste, quem me ama guarda a minha palavra. Você vê toda a oração a despedida de Jesus do Evangelho de São João. É um grande hino a esse amor que eu quero a mesma vontade de Deus. Não é apenas todos são cristãos, todos acreditam em Cristo, é uma belezinha, não. Isso é um escândalo. Que todos sejam um, ó Pai, como eu e tu somos um, para que o mundo creia que tu me enviaste.
Por isso dizemos e repetimos sempre, isso é um escândalo, é uma vergonha, porque se eu não amo a Cristo a ponto de me tornar um só rebanho, um só pastor, eu estou brincando de pregar o Evangelho. E vejam, nem estamos falando dos nossos pecados pessoais, da nossa vaidade, no nosso orgulho, embora é o orgulho que faça com que as pessoas se sintam melhores do que os outros, mais importantes, mais iluminadas. O orgulho faz isso. Mas Jesus, olha, se você olhar dessa maneira, é um pedido muito simples. Pai, que todos sejam um, como eu e tu somos um. Mesmo que eu não sinta vontade, mesmo que eu, entre aspas, ache tudo errado, ache um monte de coisas erradas, eu devo olhar para a minha vida, para a minha natureza. Como Jesus vai dizer, eu bem sei o que há no homem, não era preciso que ninguém lhe dissesse o que havia dentro do homem, porque ele conhecia muito bem o coração do homem. E a Escritura vai dizer, maldito o homem que confia no homem. É por isso que nós suplicamos todos os dias, em quantos momentos de nossa vida, do nosso dia, vinde Espírito Santo, iluminai, fortalecei. O que não importa, mesmo que eu fosse um grande pregador, uma grande oratória, mesmo que eu atraísse multidões, de que me valeria isso se a vontade de Deus não está sendo feita? Pensa nesses pastores de hoje, pastores que investem em comunicação, querem fazer grandes religiões, querem que muita gente o siga. De que adianta isso? Se a cada dia se cria uma nova religião? Há aqueles que são grandes, mas aqueles que alugam um salãozinho, que cabe lá 10, 20 pessoas e começa a pregar, e aí vai tentando de todas as formas angariar pessoas para o seguir, se possível tirar de outras também religiões evangélicas que, se possível, atrair para eles. De que adianta isso? De que adianta ganhar o mundo inteiro para... Imaginem que eu fosse um grande pregador, que eu ficasse na televisão atraindo multidões, que as pessoas viessem até de outros países. De que me adianta se eu não estou fazendo a vontade do Pai, e é a oração de Jesus? Se eu não estou nem sequer amando a vontade de Jesus, que está suplicando ao Pai para que todos sejam um, haverá um só rebanho e um só pastor, ele vai dizer em João 10,16, haverá um só rebanho e um só pastor. Pai, que todos sejam um. Olha a obra do Espírito Santo, é o que nós cobiçamos, é o que nós amamos. Não existe amor real a Jesus se você não busca a unidade, se você não sacrifica. Já dissemos aqui, não é segredo nem para você, nem para ninguém. Dentro da igreja, há padres pedófilos, como você vê às vezes. É claro, e tanto mais quanto a mídia enaltecer isso, é melhor para a mídia, porque ela justifica todo o mal que faz, entre aspas, pensa que se justifica, porque há padres que são mulherengos, há padres que são homossexuais, existe um caso aqui, outro ali. O que nos importa, importa-nos e não nos importa. O que importa para nós dessa parte é a oração. Pedro, Satanás te procurou para te joerar como trigo, mas eu roguei por ti. Essa é a parte que nos interessa.
rogarmos por aqueles que são iludidos, que são seduzidos ou que são triturados para o Satanás, envolvidos, joeirados. Quantos padres se casaram, por exemplo, por mulheres que se aproximaram, estavam com problemas e começaram a se apegar ao sacerdote e o sacerdote se apegar a eles? O que nos importa isso? Duas coisas importa, porque nós temos a graça de rezar por eles. Eu posso rezar, eu tenho vida, eu tenho consciência. Eu sei a vontade de Jesus, a vontade de Deus é que todos se salvem. Essa é a parte que me interessa. E a parte que não me interessa é que eu creio na vontade de Jesus. A parte que me interessa é que eu devo amar a Jesus. Veja, não estamos brincando aqui de que está tudo uma maravilha. Não, mas a maravilha de Deus é o perdão de Deus. Aqueles a quem perdoardes os pecados serão perdoados. Você já ouviu isso muitas vezes? Nós ouvimos que, por maior que seja um pecado, todos os pecados serão perdoados. Somente o pecado contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando você não acredita no Espírito Santo, quando Jesus soprou sobre eles, disse: recebei o Espírito Santo, já não estão fazendo mais isso por si mesmos, estão fazendo pelo sopro de Jesus, que lhes deu o Espírito Santo para o quê? Perdoar os pecados. Olha que maravilha! Quem não gostaria de ter todos os pecados perdoados? Nós ouvimos muitos testemunhos. Pessoas foram curadas de depressões profundas, de traumas, de síndrome de pânico, de depressão, por causa de pecados que nunca confessaram, de traumas, seja da infância, da mocidade, seja da criação em casa com os pais. Pessoas que tinham ódio do seu pai, da sua mãe, ou porque o maltrataram, porque o abusaram quando era criança. Eu tenho ódio. Olha, que bonito confessar isso. O pecado é feio, mas é bonito. Você perceber que na confissão você vai ser perdoado de todo o ódio que você tem, que lhe pode causar tantos males interiores. Você vê, por exemplo, hoje falar que uma grande quantidade das doenças de câncer, principalmente dessas doenças modernas, depressão, síndrome do pânico, essas síndromes que nunca você ouviu falar, não é só porque a ciência não era evoluída, era porque os homens foram se fechando em si mesmos. Então a confissão nos liberta disso. Confessamos: eu tenho ódio, eu confessei, Senhor, eu quero o teu perdão porque eu estou odiando a meu pai, ao meu irmão, aos meus filhos que me maltrataram quando eu fiquei velho, me abandonaram, eu não consigo perdoá-los. Senhor, eu venho pedir perdão. Eu tive ódio até hoje, teus pecados te são perdoados, o teu ódio está desfeito. Aí começa a acontecer a maravilha no coração da pessoa. Tudo aquilo que o sufocou, às vezes, durante anos, 10, 20, 50 anos. Pessoas, às vezes, passam a se confessar durante 50 anos. Lembre-se não da pessoa, lembre-se do sopro do Espírito Santo. Jesus soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A pessoa pode ser fraca, mas recebeu o dom do Espírito Santo para perdoar os pecados a quem perdoardes, e os retiverdes a quem você os retiver, eles serão retidos. Pensa na maravilha do perdão. Eu quero ser perdoado. A certeza que Deus deu o Espírito Santo, soprou o Espírito Santo para que eu seja perdoado. Todos queremos ser perdoados. E aquelas coisas que nós não conseguimos, perdoai, ó Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam.
Eu vou lá, vou dizer, tenho ódio no coração, eu não consigo perdoar tal pessoa. Meu marido que me abandonou, minha mulher que fugiu com outro, qualquer que seja a situação, não consigo perdoar, vai confessar a minha fraqueza. Aquele que se humilha será exaltado. Olha quanta coisa que eu devo crer, quanta coisa que estão pregando o Evangelho e não estão querendo crer. Que todos sejam um. Então, não existe amor numa única pessoa que funde uma religião. Se você é da religião, há milhares de religiões, centenas de milhares, passa de 100 mil seitas, religiões, ou agrupamentos evangélicos, chame como quiser, mas é uma desobediência da vontade suprema de Jesus. Pai, que todos sejam um, como eu e tu somos um, para que o mundo creia, para que o mundo creia. Você se viveu há anos atrás, as pessoas mais velhas contam o amor entre as famílias. Eu cheguei a ver numa casa, tinha 6 quartos, viviam 2 casais, o avô, a avó, os filhos solteiros, um casado, mas os netos todos numa única casa. Vejam, porque sabiam renunciar, sabiam suportar. Hoje, 2 pessoas numa casa, 3 não se entendem. A maravilha e uma das coisas que me fascinava naquela casa era a união deles. Um pai já tinha 40, 50 anos, quando o pai dele, o avô de todos lá, o grande pai, falava alguma coisa, abaixava a cabeça. A dimensão do respeito, não o escravidão como existia, as mulheres que sofriam, apanhavam isso, não estou dizendo isso, eu estou dizendo do amor que um pai representa para um filho e vice-versa, como isso é precioso. Então, jamais uma criatura que ama profundamente a Deus fundaria uma nova religião. Pelo contrário, ele faria o caminho inverso. De onde eu saí? Eu saí da religião número 340, então eu vou para 339, da 339 eu vou para 338. Por que que isso nasceu? Como isso nasceu? Por que que ficou assim? Por que que isso aí foi se derivando e se multiplicando? É como uma praga. Quando a gente era criança, a gente tinha uma praga do espinheiro, umas fiozinhos amarelos, que a gente tinha a satisfação de pegar de um espinheiro e jogar no outro para que aquela praga se espalhasse no outro espinheiro também. Brincadeira de molecada. Então, é isso a praga, que você joga num espinheiro, aí depois chega o outro e fala, não, isso não está bom, vai jogar no outro espinheiro. Você já deve ter visto isso, são fios amarelos que se propagam no espinheiro, uma facilidade incrível, e é difícil tirar porque é no meio de um espinheiro. Então, assim o testemunho, é a realidade. Eu quero ver em vocês a atitude, o testemunho de que vocês me amam. Quem me ama guarda a minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos a Ele e faremos nele a nossa morada. Pai, que todos sejam um, como eu e tu somos um, para que o mundo creia. Percebe? Questione-se se você é evangélico, pertence a qualquer denominação. Por que nós nascemos? Quando nós nascemos? Por que fizemos isso? Ou veio de um bispo apóstata lá do passado, do ano 500, 600, 1000, não interessa. Por exemplo, a igreja anglicana nasceu de uma pessoa que queria se casar e a igreja não permitiu. Pronto, vamos fundar uma outra. Ao bel prazer, ao prazer de uma pessoa.
Uma pessoa. Hoje, pelo Espírito Santo, nós devemos fazer o caminho inverso. Vai buscando se há 200 ou 300 anos atrás, ou pega aí na sua vida, se você nasceu, que jeito, aonde, que religião você nasceu? Ah, se é protestante, se é sabatista, se é adventista, não interessa. Como nasceu isso? Por que nasceu? Então, cada um deve se questionar. Eu digo, nós temos problemas na Igreja Católica, mas nós a amamos, porque veio lá do fundamento dos apóstolos. E vejam lá a maravilha descrita lá no livro do Apocalipse. Olha aqui, nós vemos no capítulo 21 do Apocalipse, ora, a maravilha falando da cidade santa, que o material da muralha era de jaspe, a cidade de ouro puro, semelhante ao puro cristal. Os alicerces da muralha da cidade eram ornados de toda espécie de pedras preciosas, e vai narrando a maravilha da Jerusalém celeste. Mas no capítulo 21, versículo do 14, vai dizer: a muralha da cidade tinha 12 fundamentos, com os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. É isso, nós nascemos sobre o fundamento dos apóstolos do Cordeiro. Então, tudo que nós fazemos é baseado lá nessa tradição, entre aspas, que não é uma tradição. Tradição é uma palavra que fala, mas você faz isso por tradicionalismo. Não, é um fundamento. O que nós chamamos de tradição, fundamento. E a muralha da cidade tinha 12 fundamentos, toda a base é isso, o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Como nós seguimos o primeiro Pedro, Lino, Cleto, Clemente, Cipriano, quando há uma oração litúrgica na hora da missa, que vai narrando a sucessão dos primeiros papas, para que nós creiamos, vai dizendo a uma lista de todos aqueles que, mas teve problema, tem problemas, terão problemas sempre. Nós estamos nosso fundamento é fundada sobre os apóstolos, tendo por pedra angular o próprio Cristo Jesus. Toda a doutrina que os apóstolos aprenderam de Jesus, o que eles viram, o que eles sentiram. São João vai dizer, no final do seu capítulo, que Jesus fez muitas coisas que não foram escritas nesse livro. O que nós temos no Evangelho é um resumo, é claro. São João especialmente e os evangelistas, Mateus, Lucas, Marcos, João, fizeram questão de pegar aquilo que de mais importante eles conheciam. Mas São João vai dizer que Jesus fez muitas coisas que não estão escritos neste livro. É por isso que nós confiamos nesse fundamento dos apóstolos. Milhões de coisas que Jesus disse, falou, fez, ensinou, não estão escritas nesse livro. É palavra de São João, ou você não crê no Evangelho? Então, não é o Evangelho, é um resumo, é claro. O fundamento, as coisas mais preciosas da Sagrada Escritura estão narradas aqui, porque São João vai dizer que, olha só, ele termina o capítulo 22, no versículo 18, está terminando o seu evangelho, ele vai dizer: se alguém lhe ajuntar alguma coisa, Deus ajuntará sobre ele as pragas descritas nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa, Deus lhe tirará a parte da árvore da vida. Aquele que atesta estas coisas diz: sim, vem Senhor Jesus, vem. Olha o que João vai dizer no final do seu evangelho, capítulo 21,
Versículo 24, esse é o discípulo que dá testemunho de todas as coisas e as escreveu, e sabemos que é digno de fé o seu testemunho. Olha que importante, versículo 25, Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se fossem escritas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que se deveriam escrever. Olha, por isso nós temos os apóstolos, por isso nós somos a igreja, e por isso nós temos por fundamento os apóstolos e por pedra angular o próprio Cristo Jesus. Porque desde os apóstolos nos ensinam muitas coisas que Jesus ensinou que não estão escritas nesse livro. Que Deus, o Espírito Santo, ilumine a todos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, pela sua Santa Igreja, para sempre seja louvado.